Queridos irmãos, queridas irmãs, jovens aqui presentes, internautas que nos assistem pelo canal espiritismosul.org.br, o nosso boa noite estendido a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Vamos fazer a nossa prece de abertura para que possamos então começar a nossa reflexão da noite. Amado Pai, Mestre, amado Jesus, benfeitores espirituais, amigo de todas as horas que nos acompanham, nos intuem, nos amparam, nós agradecemos neste momento pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, encarnados, neste processo de aprendizado contínuo tão necessário ao espírito imortal. Ajuda-nos, Pai, para que possamos passar por essa existência com mais consciência, com mais retidão, com mais vontade de melhorar e buscar as virtudes que nos elevarão um dia. Ajuda-nos, Mestre, a melhor compreender os Teus ensinamentos. Auxilia-nos, a nós e a todos aqueles que transitam conosco no planeta Terra. Agradecidos, damos por iniciada a nossa reflexão desta noite. O poder do pensamento. Que energia é essa? Da onde emana? Quais as consequências de quando temos pensamentos desregrados, voltados todos para as paixões terrenas? Quais as consequências de quando temos pensamentos elevados, criando uma harmonia ao nosso redor? Será que já pensamos sobre isso? O que é o pensamento? Leon Denis, esse apóstolo do Espiritismo, nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que todo simpatizante espírita e estudante espírita deveria ler, porque é uma obra magnífica, ele nos diz que o pensamento emana da mente espiritual. O pensamento emana do espírito imortal. A mente espiritual, o espírito se manifesta através do pensamento que é exteriorizado em atos pelo corpo físico. E muitas vezes essa exteriorização fica limitada ao pensamento. Mas nós veremos que o pensar já é agir. Leon Denis nos diz que o pensamento é matéria. Vejam só, matéria. Uma matéria ainda imperceptível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, mas matéria. Nós criamos pelo pensamento. Nós criamos toda uma atmosfera fluídica de energias salutares, se os pensamentos são no bem, e uma atmosfera pesada, se os pensamentos são no mal. Se nós tivéssemos consciência do poder do pensamento,
nós com certeza seguiríamos à risca a recomendação do Cristo: vigiai e orai. Na obra Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte: Emmanuel abre o prefácio da obra dizendo: o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Olha a profundidade do que nos traz Emmanuel aqui. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nós criamos pelo pensamento o que muitos chamam de inferno, assim como podemos criar pelo pensamento o que muitos chamam de céu. E nos diz Emmanuel que no curso dos milênios, ou seja, das sucessivas existências, nós um dia vamos compreender, vamos entender o infinito amor, a infinita sabedoria, em sintonia com o pensamento divino. No curso dos milênios. Quando isso acontecer, pelos nossos pensamentos já elevados, depurados, espíritos puros, nós poderemos dizer então o que o Cristo dizia: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, pelo pensamento. Leon Denis, nessa obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz: modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. O que está nos dizendo Leon Denis? Que tudo aquilo que nós pensamos é plasmado no nosso corpo espiritual, que a doutrina chama de perispírito. Nós somos uma trindade: espírito, perispírito, corpo físico. Este último é o carro do espírito. E Leon Denis está dizendo que nós modelamos o perispírito, esse corpo espiritual que nós temos, pelo pensamento. E que eles produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil. Então é por isso que, diz nos evangelhos bíblicos, que no mundo espiritual nós nos sentimos nus aos olhos de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pensamos durante a vida, quer tenhamos ou não exteriorizado em atos, está impregnado neste corpo espiritual. E lá não temos como nós mentir. Está ali. Um retrato vivo do que nós fomos. Então nós podemos dizer que nós somos o que pensamos quando chegarmos ao mundo espiritual. Vão nos ver como nós realmente somos. Porque aqui é fácil, a gente coloca a máscara de bom, aparenta ser bom, mas de repente os pensamentos não condizem com os atos exteriores. E Leon Denis vem nos dizer isso. Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele complementa, na verdade é Leon Denis que complementa, mas Kardec nos traz o seguinte ensinamento: é assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. Olha a profundidade disso aqui. Os mais secretos movimentos. Aí vocês devem estar pensando, mas aquele pensamentinho de nada, né? Só aquele pensamentinho era a sogra. Kardec diz: repercute
no invólucro fluídico. Ou seja, é plasmado no corpo espiritual. E Kardec continua dizendo, é assim que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Então lá as máscaras caem. Lá é alma para alma. E eles vão nos olhar e vão reconhecer em nós as imperfeições que na terra as máscaras disfarçam, mas no mundo espiritual não. André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, na obra Libertação, nos diz o seguinte: força criadora de nossa própria alma, e por isso mesmo a continuação de nós mesmos. Força criadora. Por isso mesmo, continuação de nós mesmos. Nós continuamos no mundo espiritual igualzinho que éramos aqui. Igualzinho que éramos. Ninguém vira santo de uma hora para outra. Através dele, do pensamento, atuamos no meio em que vivemos e agimos. Aqui tem uma informação aqui de alta relevância. Nós atuamos no meio em que vivemos e agimos. Ou seja, nós atuamos e influenciamos pelo pensamento. Imagina se os nossos pensamentos não são harmonizados, não são pensamentos elevados. Imagina o que nós plasmamos no nosso ambiente de trabalho, no lar. Atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Imagina a gente compartilhando na rede social e pensando, esse aí tem que matar. E imagina a sintonia mental de milhares de mentes sintonizados na mesma energia. Nós estamos atuando no meio em que vivemos. E quando a violência acontece, a gente diz, que mundo violento. O padrão da nossa influência no bem ou no mal. Agora imaginem várias mentes sintonizadas em prece contra as guerras, a favor do amor, a favor da tolerância. Imagine as energias criadoras e a influência que nós estaríamos imprimindo neste grande contexto social. É para refletirmos. As nossas ideias exteriorizadas criam imagens tão vivas quanto desejamos. É aquilo que nós tínhamos dito. Pensamento é matéria. Nós criamos com o pensamento. E nós utilizamos o pensamento tanto para o bem quanto para o mal. Depende de nós. E Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, de Chico Xavier, diz: todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. O que está nos dizendo Emmanuel? Que nós todos estamos sintonizados, como se estivéssemos numa grande rede de computador interligado, mente a mente, compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós mesmos. E aqui cabe uma reflexão. Em que onda mental nós estamos vibrando? Qual é a sintonia que eu estou escolhendo? Qual é a minha faixa vibratória? Com quem eu estou me conectando? Uma reflexão para que nós possamos pensar e nos conhecer um pouco mais.
E aqui essa informação que Kardec nos traz em obras póstumas reflete bem isso aqui. Kardec diz: se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele, o homem, executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como num quadro, tal qual lhe está na mente. Refletindo nessa colocação de Kardec, nós ampliaríamos os nossos conceitos de assassinos. Nós deixaríamos de achar que assassino é só aquele que vai lá e comete o ato. Porque se nós pensarmos em matar alguém, nós criamos todo o quadro, nos diz Kardec. E como nós influenciamos, como somos mentes interligadas umas às outras, nós podemos influenciar alguém menos feliz a cometer o ato que nós pensamos, mas não cometemos. Então vejamos a profundidade dessa colocação que Kardec nos traz. Nós ampliaríamos, a doutrina espírita nos faz ampliar o conceito de assassinos. Porque no momento que eu penso em matar alguém, embora não concretize fisicamente, eu estou influenciando o meio. E de repente influencio uma dessas mentes sintonizadas comigo. E este irmão vai lá e comete o ato que eu pensei. Então vejamos o poder do pensamento. Na psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, na obra Mecanismo da Mediunidade, André Luiz nos diz o seguinte: uma ideia se corporifica mantendo-nos espontaneamente em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Era o que nós falávamos. Uma ideia, ela se corporifica e a gente entra em sintonia com todos que pensam igual a nós. É nessa projeção de forças a determinar o compulsório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento, construções substanciais na esfera da alma que nos liberam o passo ou nos escravizam na pauta do bem ou do mal de nossa escolha. Então nós nos escravizamos aos pensamentos degradantes, permanecemos no terra a terra, em sintonia com todos aqueles que pensam igual, ou nos libertamos com os pensamentos elevados, quando pensamos coisas mais nobres, quando almejamos o bem, nós nos libertamos, nos sintonizando com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores, com aqueles espíritos que velam por nós e que torcem pela nossa evolução e pelo nosso aprendizado. André Luiz, psicografia de Chico, também na obra Ação e Reação, uma obra magnífica, gente, essa obra. Eu já faço a propaganda aqui das obras, porque a gente pode adquirir ali na biblioteca e ir lendo essas obras, porque são obras que trazem ensinamentos que vão servir muito para nós mesmos. E nessa obra, olha o que nos diz André Luiz. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos estes que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Vamos compreender o que está nos dizendo André Luiz. Olha o que ele fala. Pensamentos vulgares nos aprisionam,
nos mantém presos a sucessivas e sucessivas reencarnações de sofrimento, muitas vezes. E emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Bom, aqui há autoconhecimento. Aqui é o que a gente costuma sempre frisar nas palestras, é aquele olhar para dentro e ver qual é o meu desejo central. Em que os meus pensamentos vibram com mais frequência? Quais são os sentimentos que eu exteriorizo com mais facilidade? Raiva, ódio, medo. Eu tenho dificuldade de perdoar? As minhas vibrações são mais na área da pornografia, do sexo? Qual é o meu desejo central? Identificado esse desejo central, não é? Que é o reflexo dominante da nossa personalidade, é o que está mais latente, é o que nós conseguimos observar mais em nós, é aquilo que, digamos assim, é gritante, como diz, né? O fulano é da pá virada. Qualquer coisinha ele se irrita. É o que é gritante nele, faz parte da personalidade dele, dominante, é o desejo central. Identificado isso em nós, a gente passa então a se vigiar. E continua André Luiz dizendo: assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Somos aquilo que nós pensamos. Mas caminhamos para aqui, ó. Esse é o consolo da doutrina. Um dia nós nos identificaremos, porque a nossa elevação moral vai ser o reflexo do santo, como nos diz André Luiz. Identificar o desejo central. Qual é o nosso calcanhar de Aquiles? E a partir dali, então, começar um trabalho conosco mesmo, procurando purificar esses pensamentos. Emmanuel, Pensamento e Vida, obra, Chico Xavier. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos impregnados dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Categorizamos-nos bons ou maus. Então, o que nos identifica como bom ou mau? Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E ele diz no final que todos esses pensamentos, sejam eles bons ou maus, não é? Eles retornam a nós mesmos, voltam a nós mesmos, impregnado dos recursos felizes, se forem bons pensamentos, se forem pensamentos equilibrados, ou impregnados de recursos infelizes, se forem pensamentos desregrados. Aqui nós temos uma informação de Emmanuel, na mesma obra Pensamento e Vida, que levaria-nos a rever muito dos nossos conceitos, ou quem sabe nos levaria em muito à vigilância dos nossos pensamentos no lar. Porque Emmanuel nos traz uma informação aqui, vamos ver o que ele nos diz. A objetiva que na máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capaz de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis, é representada na mente infantil por um espelho renomado, em que se conjugam visão e observação, atenção e meditação por lentes da alma,
absorvendo os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria como elementos básicos de conduta. Emmanuel parece complicado de entender num primeiro momento o texto, porque ele é bastante poético, mas o que Emmanuel está nos dizendo? Ele está nos dizendo que a mente infantil, a mente das crianças, ela capta com mais facilidade estes pensamentos que nós emitimos. E ela se deixa influenciar com mais facilidade por essa atmosfera criada por nós. É o que ele diz aqui, ó. A mente infantil, ela pega todos esses pensamentos como um espelho, capta a imagem. Absorvendo o reflexo das mentes, ela absorve a criação mental dos pais no lar, por exemplo, das mentes que a rodeiam, e fixa em si própria como elementos básicos de conduta. Vejamos bem, como elementos básicos de conduta. Imaginemos uma criança criada num ambiente doméstico onde os pais, por exemplo, embora não exteriorizando em atos exteriores, vibrem na pornografia, ou gostem de pornografia, e lancem todo este lixo mental dentro do lar, e a criança, sendo sensível, ela capta todo esse lixo mental, impregna em si própria, e aquilo para ela é uma conduta natural. E às vezes os pais dizem: como é precoce essa menina, esse menino. Não é? É sensual. Quais são os pensamentos que nós estamos emitindo? Então, uma informação magnífica essa que nos traz Emmanuel aqui, porque nos leva a esse conhecimento, a essa compreensão do poder e da energia do pensamento, nos fazendo então rever os nossos atos, os nossos pensamentos, enfim, que tipo de energia, que tipo de matéria, que tipo de criação eu estou soltando ao redor daqueles com os quais eu convivo. Emmanuel aqui em Pensamento e Vida também, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. O que Emmanuel está nos dizendo? Os sintomas patológicos, resumindo, ele está nos dizendo, as doenças, em maioria esmagadora, decorrem, são consequência dos reflexos infelizes do nosso pensamento. Em maioria esmagadora, operando desajustes nos implementos que a compõem. Primeiro, estes pensamentos corrompem, adoece o corpo espiritual, o perispírito. E depois a doença se manifesta, se exterioriza no corpo físico. Pelo pensamento. Então nós podemos concluir, então, se todos nós tivéssemos um padrão de pensamento elevado, um padrão de pensamento no amor, evitássemos pensamentos chulos, virulentos, nós não adoeceríamos. Alguém conhece alguma passagem do Evangelho que fale que Jesus estava gripado ou doente? Alguém conhece? Eu não conheço nenhum. Porque espíritos puros, com pensamentos elevados, não adoecem. E aqui, já concluindo, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, na mesma obra Pensamento e Vida, que é essa aqui,
Ele nos diz: a morte nos confere a certidão das experiências repetida a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. Ele está falando aqui, gente, que nós repetimos padrões. A gente vem repetindo nossos padrões de pensamentos sucessivas e sucessivas existências. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de uma boa piada. Padrão. Padrão, eu gosto daquilo. Eu vibro naquela sintonia. E continua dizendo Emmanuel: é deste modo que ela, a morte, extrai a soma do nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Desencarnamos, chegamos no mundo espiritual, vamos para o céu? Qual foi os nossos pensamentos? O que nós criamos? Ele nos diz que quando desencarnamos lá na morte, nós vamos extrair a soma do nosso conteúdo mental. Vamos somar tudo que a gente pensou quando passou pela Terra. Passa a régua e vê lá embaixo mais pensamentos elevados ou mais pensamentos levianos e impuros. Construção mental nossa é o que nós vamos encontrar lá. E ele continua dizendo: se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu. Emmanuel que está dizendo. Correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Criados por nós mesmos pelo pensamento. Eu já deixei de pensar mal da minha sogra. Eu já olho para ela e digo: que pessoa querida, é a mãe que eu queria ter. Teríamos muito mais, gente, para falar sobre o pensamento, porque é magnífico esse conhecimento. Ele nos acrescenta, nos faz caminhar, avançar, porque a gente passa a ver o que precisa fazer, o que precisa melhorar, aonde que eu estou me sintonizando, qual é o meu padrão mental diário. E aí vem o pensamento, porque somos seres em formação ainda, caminhando para uma perfeição relativa, mas ainda vai ser necessário, como nos disse Emmanuel, os milênios. Mas a gente pode começar hoje esse processo de vigilância dos nossos pensamentos, ajudando a mudar o padrão mental da humanidade para o bem. Nós estamos aí à beira de um colapso. 2 líderes mundiais se ameaçando em uma guerra catastrófica que seria uma guerra atômica. Nós temos aí grupos de jovens neonazistas querendo trazer à tona de novo a barbárie. O quanto nós podemos influenciar mentes no bem, não contribuindo para que estas mentes enalteçam mais ainda os seus desvarios. Que possamos todos nós, todos os dias, fazermos as nossas preces pela paz da humanidade, pela paz no lar, pela paz na família. Que possamos todos nós acreditar que podemos sim, pelo pensamento,
mudar a nós e o mundo ao nosso redor. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco. Com os nossos pensamentos já elevados, nós agradecemos mais uma vez por este momento de reflexão. Nós te agradecemos, Pai, por todos os ensinamentos trazidos à luz da doutrina espírita. Que possamos nós, Pai, caminharmos, que possamos nós contribuir com a humanidade, mudando o nosso padrão mental, que possamos nós sintonizar com mentes no bem, que possamos nós criar pelo pensamento energias salutares que transformem o mundo ao nosso redor. Ajuda-nos, Mestre amado, pois sabemos ainda das imperfeições latentes que carregamos em nós. Mas ajuda-nos neste processo de vigilância contínua de nós mesmos. Auxilia-nos, Pai, que possamos ampliar os nossos conhecimentos, abrir os nossos ouvidos para o que há de mais puro que a Tua doutrina nos traz. Pedimos, Pai, pela humanidade, por esta humanidade sofredora, algoz de si mesma, pelos seus atos e pensamentos impensados, pela sua animalidade ainda, escolhendo a guerra ao invés da paz. Que possamos agora vibrar em uníssima sintonia pela humanidade e pelo mundo. Que possam, Pai, os grandes líderes mundiais chegar a um consenso, harmonizarem-se entre si e escolherem o amor ao invés da guerra. Olha por todos que caminham conosco, Pai amado, porque somos todos necessitados nesta caminhada. Que possamos retornar aos nossos lares, levando a Tua paz,